A ferramenta de pesquisa Google Trends fez um levantamento que mostra o nível de interesse na busca sobre o primeiro debate do segundo turno com os candidatos à presidência. A escala vai de 0 a 100 e não devem ser interpretados como intenção de voto. Os recortes deste levantamento Google Trends foram feitos pelos jornalistas da CNN Flávio Coelho, Júlia Alecrim e Isabela Filardi. Vamos aos dados. O interesse de busca pelo nome Lula foi de 55% durante o debate. E o interesse de busca durante o debate pelo nome Bolsonaro foi de 45%. O Google também apontou as perguntas mais buscadas sobre os dois candidatos durante o debate. Nós vamos ver agora, você vai ficar sabendo. As buscas mais feitas sobre o ex-presidente Lula durante o debate foram o seguinte: quem está na frente, Lula ou Bolsonaro? Quem desmatou mais, Lula ou Bolsonaro? Quantos anos tem o Lula? Como foi o debate de Lula e Bolsonaro? Como foi o governo do Lula? E as pesquisas mais feitas sobre Bolsonaro durante o debate foram: o que Bolsonaro fez de bom até agora? Quem está na frente, Lula ou Bolsonaro? O que Bolsonaro fez de bom para o Brasil? Quem desmatou mais, Lula ou Bolsonaro? Quantos anos tem Bolsonaro? Pois então nós separamos um momento importante para você, um momento de pico nas buscas do Google. Foi quando o ex-presidente Lula e Bolsonaro trataram do tema desmatamento. Isso ocorreu por volta das 9h32 da noite. Lula iniciou a abordagem do tema e fez críticas a Bolsonaro, ao adversário. Na sequência, Bolsonaro iniciou a fala com a seguinte frase, abre aspas: "Dá um Google em casa", fecha aspas. E emendou com críticas ao governo de Lula no quesito desmatamento. Bolsonaro seguiu falando sobre economia e educação. Quando a palavra voltou para o ex-presidente Lula, o petista também retomou a fala dizendo, abre aspas, "pode dar um Google", fecha aspas, e retomou o assunto sobre desmatamento. Aí o momento de pico para você ver a diferença de buscas no Google nesse momento, pois todo mundo foi lá dar um Google, Sidney. É verdade. Gustavo Uribe, as coisas mudaram mesmo, né? Os candidatos falam, dá um Google, né? Dá um Google, que a coisa pesquisa lá. E um falar para o outro, né? Pesquisa lá você, né? Você viu? Tivemos isso também, a que ponto a tecnologia está entranhada na política mundial e na política brasileira. E o tempo de fala é muito curto, Sidney Rezende. Então, até explicar o que está no Google já foi todo o tempo do candidato. Então, é melhor terceirizar para essas ferramentas as buscas. O que a gente teve foi um debate bastante assistido e um debate onde você teve pela primeira vez uma oportunidade de um embate maior entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, sem aqueles candidatos que costumam ser apelidados de escada, aqueles que ajudam uma candidatura ou outra. E surpreendeu porque você teve um debate um pouco mais profícuo na comparação com os de primeiro turno. Claro, houve polêmica, houve golpes debaixo da linha da cintura, mas você teve momentos também para discussão sobre pauta de educação, pauta de saúde, política de preços da Petrobras. E os dois candidatos acabaram dando as suas explicações. Nós tivemos uma dinâmica que acabou sendo colocada por Luiz Inácio Lula da Silva fora dos púlpitos e uma dança que foi feita no estúdio, quando Luiz Inácio Lula da Silva levantou e foi próximo à câmera, Jair Bolsonaro decidiu entrar na dança e a gente teve até uma dinâmica interessante de um embate e até um diálogo entre os dois candidatos. A opinião nas duas campanhas é de que Lula se saiu melhor no primeiro bloco, ele conseguiu impor a discussão em temas um pouco mais desfavoráveis para Jair Bolsonaro, como é o caso da saúde, mas no bloco final, Jair Bolsonaro acabou reinando, foi melhor que Luiz Inácio Lula da Silva, colocou Lula na retranca na questão da pauta da corrupção. Lula acabou, isso é um reconhecimento da própria campanha dele, a campanha petista, acabou dando voltas no mesmo assunto, perdeu tempo com isso e acabou dando um latifúndio de tempo para Jair Bolsonaro no final do embate conseguir colocar a pauta de costumes e a pauta mais ideológica. Em segundo turno, a gente costuma não dizer que houve vencedores num debate eleitoral, porque o voto está tão cristalizado e a gente está numa campanha onde a gente tem já votos muito consolidados, mas a gente pode falar em perdedores, eventualmente, quando algum dos candidatos acaba escorregando na casca de banana ou cometendo uma gafe. O que a gente pode observar é que houve pontos fortes e pontos fracos. Lula se prejudicou muito no embate da corrupção e nós tivemos Bolsonaro também se embananando
na questão do Complexo do Alemão, onde ele depois tentou consertar, dizendo que, na verdade, não estava generalizando todo mundo que vive no Complexo do Alemão. Mas não tivemos faltas graves, então acabou no empate mesmo técnico entre os dois candidatos. Olha, Leandro Rezende, eu não dei o Google não, mas eu fiquei monitorando as redes sociais e eu vou te contar, essa história do Complexo do Alemão rendeu, pelo menos na minha bolha rendeu, porque só se falava disso, de criminalização de pessoas das comunidades. Não sei se você deu Google, porque você é um computador, eu não sou como você, Leandro Rezende, não tenho os dados todos na cabeça para saber quem está falando a verdade e quem não está, mas eu queria a sua avaliação agora do debate, porque eu sei que você está fresquinho, de ontem para hoje já deu para pensar bastante. Boa tarde. Luciana, agora, enfim, né, a gente consigo dar boa tarde mais tranquilamente para você, depois de toda a repercussão lá do caso do Tarcísio em São Paulo, mas o debate de ontem, né, ele veio numa temperatura alta por conta do vídeo que circulou no final de semana, da fala do presidente Jair Bolsonaro sobre as meninas refugiadas venezuelanas que ele encontrou em Brasília. Minutos antes do debate, a gente trouxe aqui na CNN, né, já a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que colocou ali que a campanha do PT não poderia usar esse assunto ali, né? Acabou que no debate o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, trouxe esse tema desse vídeo ali também para se justificar sobre isso. Fez muito barulho, claro, a fala que o presidente faz sobre a questão do Complexo do Alemão e, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro, na primeira vez que falou do assunto, né, que tem mencionado bastante a saída do Lula até o Alemão. Ele falou em Complexo do Salgueiro, que existe no Rio de Janeiro, não fica na capital, o Complexo do Salgueiro. Você tem a favela do Salgueiro, da famosa escola de samba na zona norte da capital fluminense, você tem o Complexo do Salgueiro também, né, que fica em São Gonçalo. Então, o presidente Jair Bolsonaro traz esse tema para o debate e aí, quando a gente olha esses dados que a gente trouxe aí do Google, né, mostra a preocupação do brasileiro com o desmatamento, por um lado, mas, sobretudo, como que virou ali, foi um momento de interação, né, de Lula e de Bolsonaro, falando essa coisa do dar um Google e tudo mais, para poder falar sobre um tema que é caro ao Brasil, não está na ordem do dia, né, dos milhões de brasileiros que estão com dificuldade de pagar suas contas, que estão com dificuldade de comer, né? Então não dá para a gente dizer que a agenda ambiental entrou na lógica do eleitor, né? Não dá para a gente colocar dessa forma, mas é uma resposta do eleitor que estava mais engajado, assistindo a esse debate, como ele se posiciona e foi procurar para saber quem tinha a razão, né, sobre esse tema do desmatamento. De um modo geral, né, um debate que Lula e Bolsonaro apostavam muito, o presidente da República, claro, apostava mais porque está atrás nas pesquisas de intenção de voto, mas é um debate que ele não produz grandes novidades para a corrida eleitoral, né? O ex-presidente Lula falou, repetiu um pouco do que já tem falado ao longo de toda a campanha, o presidente Jair Bolsonaro também, né, a se destacar pelo lado do QG ali do ex-presidente Lula, com quem eu conversei hoje pela manhã, né, uma valorização para o fato do Lula ter começado o debate falando sobre pandemia. A leitura que se faz é de que o presidente Jair Bolsonaro perdeu eleitores de 2018 para 2022 um pouco por conta da sua gestão da pandemia e abrir o debate, que é um momento que tem maior audiência falando desse tema, foi considerado um acerto para a campanha do Lula.